Seja muito bem-vindo. A fidelidade de cada um de nós com o nosso Deus faz de nós pessoas mais felizes, e a perseverança vai fazer com que cada um de nós veja os sinais e os milagres que Deus realiza na nossa vida. Uma pessoa que não conhece o Mestre Jesus e vive virando as costas para o Senhor quando Ele chama, essa pessoa ela não consegue ver o quão grande é o amor de Deus por cada um de nós, o quanto Ele faz para nós sermos salvos, para nós sermos felizes, para nós sermos alegres no Senhor. Esse chamado de Deus para nós não é um chamado que nós precisamos buscá-lo para ver milagres. Não, nós o buscamos porque Ele é o Senhor, porque Ele nos criou e Ele sabe como nos fazer felizes. Ele sabe como derramar as suas graças do céu e fazer de cada um de nós, seja pessoalmente ou na nossa família, uma família, um ser humano feliz. Quem entende de vida é Jesus, porque Ele é a vida. Então nós não podemos viver a nossa vida conforme a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E você já se perguntou o que Deus quer de mim? Hoje a palavra de Deus, ela vai muito forte contra os fariseus. De novo, nós que estamos meditando todos os dias a palavra de Deus, nós estamos vendo que os fariseus, eles ficam tentando Jesus. E olha o que diz a palavra de Deus hoje, ela é bem curtinha para nós meditarmos, que está em Marcos capítulo 8, no versículo de 11 a 13, que diz assim: vieram os fariseus e puseram-se a disputar com ele, e pediram-lhe um sinal do céu, para pô-lo à prova. Jesus, porém, suspirando no seu coração, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo, jamais lhe será dado um sinal. Deixou-os e seguiu de barca para outra margem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós não podemos nos aproximar como os fariseus estão se aproximando. Toda vez que os fariseus se aproximam de Jesus, é para tentá-lo ou prová-lo, sempre. E quando Jesus vê que no coração de cada um deles não há fé, mas sim uma tentativa de prová-lo, uma tentativa de fazer com que ele, mostrando para o povo que ele não é Deus, Jesus ele não está se inclinando a fazer a vontade dos fariseus, mas ele mesmo diz para esses fariseus que pedem uma prova, porque pede esta geração um sinal. Em verdade vos digo, jamais lhe será dado um sinal. E aí continua que Jesus entrou na barca para ir a outra margem. Ficou aqueles que não creem, e vai com o Senhor na barca aqueles que creem. Você, meu irmão, você está de que lado? Do lado dos fariseus, que quando vai à igreja, quando participa de um cerco de Jericó, coloca à prova Jesus, dizendo para ele: Senhor, eu vou fazer esse cerco de Jericó, eu vou fazer esta novena, se o Senhor não curar, eu vou sair da igreja. É assim que você reza? É assim que você trata Jesus, como os fariseus? Ou você vai fazer como os apóstolos, vai fazer como os discípulos do Senhor, que andavam com o Senhor para aprender, e o Senhor ensinava, amava eles? Venha para Jesus, venha para a igreja, não por causa de sinais e milagres, mas sim por causa de Jesus. Não estou dizendo para que você não possa pedir um milagre, uma cura de uma doença de um parente, um emprego que você pode pedir, você está precisando. Deus ele tem compaixão de nós e escuta aqueles que estão próximo dele, escuta o nosso clamor.
Mas não venha por causa das coisas que você está pedindo. Venha por causa de Jesus. E é uma consequência você pedir e acontecer, realizar o milagre de você ser atendido por Jesus. Mas continue, persevere, mesmo que demore ou não aconteça. Se volte para o Senhor, deixa Ele agir em você, deixa Deus te curar. O mais importante de tudo, meu irmão, é nós vivermos uma vida em estado de graça, viver uma vida com Jesus, caminhando com o Senhor toda a nossa vida, e não abandonar, não descer da barca e ficar com os fariseus, mas continuar com Jesus na barca, mesmo quando vêm as tempestades do dia a dia. Deus tem o poder de silenciar essas tempestades. Então não coloque Jesus à prova, se volte para Ele com muito amor e não desista de Jesus, porque Jesus nunca desistiu de você. Ele foi até o final, morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar, porque é um Deus de amor, um Deus bondoso que está conosco. Basta nós abrirmos o nosso coração e ver as graças de Deus descendo sobre cada um de nós. Deus te abençoe.